Vamos abrir as nossas Bíblias lá no Evangelho de Marcos, no capítulo de número 8, do verso de número 34 ao verso de número 38. Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 8, verso 34 ao verso de número 38. Assim está registrado na palavra do Senhor, o nosso Deus. Então, convocando a multidão, juntamente os seus discípulos, disse-lhes: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por causa de mim e do Evangelho, salvá-la-á. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que daria um homem em troca da sua alma? Porque qualquer que nesta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Amém. Senhor, fala conosco neste momento, nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Nós estamos trabalhando, uma série. Qual o nome da série mesmo? Alguém se lembra? Continua a mesma lá do dia do acampamento? Minha identidade em Cristo, Hoje nós vamos falar que a minha identidade em Cristo é que eu sou discípulo de Jesus. Eu confesso aos irmãos que quando nós decidimos falar sobre esse assunto não foi muito fácil, Mas confesso que hoje foi um dos dias mais difíceis para mim tratar a respeito, sou discípulo de Jesus. Nós temos passado por grandes lutas neste tempo, Não tem sido fácil as lutas pelas quais nós temos passado. O diabo não está muito feliz com a igreja, não. Glórias a Deus por isso. Glórias a Deus, porque ele não está feliz com a igreja. Porque a igreja está em plena atividade. Porque a igreja está em pleno vapor. Porque a igreja está acontecendo. E isso está incomodando o inferno. E nós damos glórias a Deus por isso. Mas é tempo de luta, Porque aí nós vamos enfrentando as dificuldades, E como nós sempre oramos, pedimos: Senhor, me dá paciência, E a pessoa imagina que Deus vai enviar para ela um balde de paciências, ou um jarro de paciências, Mas não é isso que o Senhor envia. O Senhor envia para ela um monte de tribulação, uma dificuldade, para ver se ela consegue ficar paciente diante daqueles momentos difíceis na vida. E é assim que o Senhor trata conosco. E eu confesso que nós estamos estudando sobre esses assuntos, E cada domingo é um desafio, Primeiro para mim, E hoje foi um desafio muito grande para mim falar sobre discípulo de Cristo Jesus. Porque ser discípulo de Cristo Jesus é exatamente fazer aquilo que Jesus fez. Viver aquilo que Jesus viveu. E quando nós olhamos para Jesus e falamos sobre viver a vida de Jesus, parece tão gostoso, Parece tão bom, Mas não é você que passou a noite toda orando. Jesus passava a noite toda orando. Quantas vezes na sua vida você já subiu um morro para orar e passou a noite toda orando? Quantas vezes você já orou e chorou tanto e suou tanto que você olhou assim e estava escorrendo sangue nos seus poros? Isso aconteceu com Jesus. Imagine você quando Jesus olhou para aquela multidão toda, se compadeceu dela e disse: olha, eles estão como ovelhas sem pastor.
É como está o nosso coração hoje, quando nós olhamos para algumas imagens dos nossos irmãos na Rússia e na Ucrânia, e vemos o sofrimento daqueles irmãos ali, o testemunho daquele pastor dizendo: olha, nós estamos comendo pão, mas as crianças sentiram fome, e minha esposa saiu para ver se conseguia algumas batatas para fazer uma sopa para os nossos filhos. Gente, aquilo cortou o meu coração. Agora eu fico imaginando se o meu coração que é ruim, se eu que tenho um coração ruim, duro, né? Se eu que sou mau, consigo me compadecer de um acontecimento desse, de um irmãozinho meu, que eu nem conheço, nem sei se ele é crente de verdade, mas quando ele deu o testemunho, eu chorei. Agora imagine Jesus, o que Jesus deve ter sentido quando ele se depara com aquela multidão, e ele diz: olha, estão todos como ovelhas sem pastor. Não é um, não é dois, não é meia dúzia, todos estão como ovelhas sem pastor. Eu fico imaginando ser discípulo de Jesus ali diante daquela mulher adúltera, que todos queriam apedrejá-la, mas que ele, diante de toda aquela multidão, conhecendo e sabendo do que passava na mente de cada um deles, do que se passava no coração de cada um deles, conhecendo e sabendo do que eles já tinham vivido, e que muitos conheciam aquela mulher pessoalmente, porque já tinham visitado aquela prostituta, mas agora eles estavam ali prontos a condená-la, mas ele não podia abrir a boca dele, ele tinha que ficar com a sua boca fechada e não falar nada para nenhum deles, para não expor a vida de nenhum daqueles pecadores. Imagine como deve ter sido difícil para Jesus aquele momento, mas ele abaixa a cabeça ali e fica ali junto daquela mulher, e sofre a dor daquela mulher naquele momento, e sofre a condenação daquela mulher naquele momento, e sofre o desamparo daquela mulher naquele momento, e sofre o medo da morte daquela mulher naquele momento. E eu fiquei pensando, ser discípulo de Cristo Jesus, eu, um discípulo de Cristo Jesus. Mas esse é o projeto de Deus, esse é o projeto de Deus para a minha vida, esse é o projeto de Deus para a sua vida, porque Ele quer que aquele que recebe Jesus como único e suficiente Salvador, seja um discípulo de Cristo Jesus, seja alguém que vive, que representa a Jesus sobre a face da terra, que sofre por ver o sofrimento das pessoas, que se entristece por ver as necessidades das pessoas, que clama e que ora, não um pouco de tempo, mas o tempo necessário para ver os milagres acontecendo na vida das pessoas, que está disposto a cumprir aquilo que Jesus falou: se alguém pedir para você andar uma milha, vai com ele duas, e se alguém pedir a sua capa, dá também a sua túnica. Mas é isso que Jesus está me esperando de cada um de nós, é isso que o Senhor está esperando de cada um de nós, que nós sejamos discípulos de Cristo Jesus. Às vezes, amados irmãos, nós temos passado por este tempo aqui, não observando muito bem essa questão de ser discípulo de Cristo Jesus. Às vezes nós ficamos só com aquela questão da conversão. Ah, se converteu, agora vai para a igreja. E daí? O Senhor não quer gente na igreja, não. O Senhor quer gente convertido e disposto a fazer a obra do Senhor nosso Deus. A igreja cheia é maravilhoso, nós cantamos louvores, exaltamos, glorificamos o Senhor nosso Deus, isso alegra o coração de Deus também, mas Ele quer mais de cada um de nós, Ele quer mais de você. E quando Ele chamou os seus discípulos, Ele treinou os seus discípulos durante 3 anos. Ele, o Mestre Jesus,
treinou os discípulos 3 anos para depois colocá-los no ministério. Porque Jesus queria que eles realmente o representassem sobre a face da terra. Deixa eu forçar um pouquinho isso aqui que parece estar um pouco alto para mim. E eles estivessem preparados para representá-lo sobre a face da terra. E Jesus buscou esse ensinamento durante 3 anos com os discípulos, para que eles aprendessem. Agora nós muitas vezes estamos limitando esse nosso cristianismo, essa nossa fé, esse nosso discipulado de Cristo Jesus, tão somente a conversão e uma vida eclesiológica, uma vida de frequentadores de igreja, né? E alguns contam até os dias e as horas que vão na igreja e se justificam por esse tempo que passam na igreja, né? Tem aqueles que justificam pelo tempo, né? Ah, mas eu já estou pastor aqui há tanto tempo na igreja de Agudos, né? Eu já sou presbítero há tantos anos nessa igreja, eu sou diaconisa, sou diácono, eu sou membro há tantos anos já nessa igreja, né? Como que coisa o tempo que você está na igreja te identificasse com Cristo Jesus, né? Que nos identifique com Cristo Jesus está além do tempo, do cargo, da função e do ministério que você tem, né? Ser discípulo de Cristo Jesus está no viver diário, né? E essa questão de estar ligado às coisas e à vida e ao exercício da nossa vida religiosa, né, levou Jesus a dizer: olha, né, muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos, para dar uma sacudida, né, para todos entendermos que tem uma peneira aí, né, que não é assim do jeito que nós imaginamos, não, mas é aquilo que a gente vive. E é bom ser cristão, é bom ser discípulo de Cristo Jesus, mas às vezes é muito difícil, às vezes não é fácil, é muito difícil, porque nós enfrentamos algumas situações que nós temos que colocar lá embaixo, né, e dizer assim: oh, então faz isso, né? Estava conversando com o Lucas esses dias e uma expressão, né, que de brincadeira popular, e falou, né, me joga na parede, me chama de lagartixa, né? Isso é assim que a gente se sente, né? Às vezes você sente a sola do sapato, né? Mas Jesus nos chamou para sermos discípulos e, né, quem somos nós para querer ser diferente a não ser a sola do sapato, né? Para que o Senhor seja exaltado e glorificado nas nossas vidas. Uma vez uma pessoa chegou e falou assim para o pastor: eu quero isso na igreja porque o meu bisavô foi dessa igreja. Eu falei assim: daí que o seu bisavô foi da igreja, o que tenho eu a ver com o seu avô, né, que já está sepultado, que já foi embora deste mundo, né? O que tem a ver hoje é você e o seu compromisso com a igreja, que tem a ver você e você diante de Cristo e você diante do reino de Deus e o que Jesus quer de você e o que você está fazendo no reino de Deus, o que você está fazendo para o reino de Deus e o que significa reino de Deus na sua vida, porque para muitos irmãos nós dizemos fazemos parte do reino de Deus, mas quem reina de verdade na nossa vida não é nada de Deus e nem Jesus, somos nós que comandamos a nossa vida, somos nós que comandamos o nosso ser, somos nós que destinamos, né, o nosso tempo para onde vai, destinamos o nosso dinheiro para onde vai, destinamos muitas vezes até o nosso dízimo, né? Muitas vezes nem o dízimo nós entregamos na igreja, porque nós não confiamos, né, em entregar o dízimo para o Senhor, e nós dosamos tudo e todas as coisas e governamos a nossa vida, mas o Senhor não quer isso. O Senhor nos chamou para sermos discípulos de Cristo Jesus. O Senhor nos chamou para sermos imitadores de Cristo Jesus. O Senhor nos chamou para quando alguém olhar para você e dizer assim, naquela expressão que eu sempre conto do reverendo Jonas Dias Martins: aquele homem, 2 metros de altura, negro, que visita o hospital. É lógico que era uma atitude de Jesus, né? Visita o hospital do câncer infantil e as crianças saem da sala
crianças todas tortas, né? Aquela perna enorme, arrastando aquela perna, o outro com o olho tampado, né? E chega e abraça a perna dele e diz: olha, Jesus está aqui, Jesus está aqui, Jesus está aqui. E ele diz assim: mas eu não sou Jesus. E as crianças olham para ele e dizem: mas você se parece com Jesus. Essa é a vida para a qual Jesus nos chamou, para que sejamos discípulos dele, para que sejamos parecidos com ele. Porque discípulo, amados irmãos, não conta com coisas, não conta com privilégios dessa terra, não conta com cargos nessa terra, funções, ministério, tempo de casa, né? Ele está sempre de olho nas coisas celestiais, como Jesus. Ele dizia: minha comida e a minha bebida é fazer a vontade do Pai. A minha comida e a minha bebida é fazer a vontade do Pai. Amados, o conceito bíblico de discípulos, eu quero dizer aqui que em 3 partes. Depois nós entramos no texto que nós lemos. Primeiro, convicção de chamado, né? Convicção de chamado. Eu fui chamado. Você precisa ter essa convicção, mas você precisa passar por experiência que você diz: olha, não, já tive para desistir, mas não, o Senhor, né, me disse que eu tenho que seguir em frente, né? Jesus já disse para você: ó, vinde após mim que vou fazer de você pescadores de homens. Você vai deixar daquilo que você faz para botar um outro foco na sua vida. Marcos está lá no Uber dele, mas trabalhando, claro, gosta de fazer isso, gosta de dirigir agora, né? Mas qual a missão dele ali? É pregar o evangelho, né? É falar de Jesus, né? A Alziana está ali, Ambev, né? Mas ela tem uma missão. Qual a missão? Falar de Jesus. Fui chamado para ser pescador de homem. Então nós temos que ter essa convicção, amados irmãos, que nós somos chamados para seguir, para falar de Jesus, ser pescadores de homens. E os discípulos lá em Marcos 1,17, quando Jesus chamou, eles deixaram tudo e foram seguir a Jesus. Você não tem que deixar o que você faz, né? O que você está fazendo de trabalho. Os discípulos deixaram, você não precisa deixar. Você só precisa ter essa convicção que você precisa deixar das conversas que você tem no seu dia a dia e mudar o seu papo. Meu papo agora vai ser Jesus. E quem testifica isso na nossa vida? Quem testifica isso na nossa vida é o Espírito Santo de Deus, né? O Espírito Santo de Deus testifica com o meu espírito, testifica comigo que eu sou filho de Deus. Jesus também testifica isso na nossa vida, lá em João 15, 16 e 17. Não foi você que me escolheu. Você não foi escolhido. Não foi você que me escolheu. Não foi você que veio para a igreja porque você quis. Foi eu que escolhi você. Para que você vá e você produza frutos. Então você tem que ter essa confiança e a certeza. Eu fui chamado por Deus. O Senhor me escolheu. Pode ser que alguma pessoa tenha te escolhido aí, né? Para alguma coisa. Algo talvez muito importante na sua vida, né? Como o Henrique escolheu a Carol, vão se casar. A Carol escolheu o Henrique, eles vão se casar. Mas agora você tem que imaginar o seguinte: que Deus me escolheu. Que Deus te escolheu. Que você foi escolhido e separado por Deus. Então, tem que haver alguma coisa diferente na sua vida. Em segundo lugar, tem que ter ideia que você é um aluno do Senhor para o resto da vida. Lá no Evangelho de João, capítulo 6, 45, João diz assim, Jesus diz assim: e serão todos ensinados por Deus. Seu professor não é este que está aqui na frente falando para você, nem é aquele professor de escola dominical que fica de pé aqui na frente. O seu professor é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, o Criador e sustentador de todas as coisas, aquele que sopra sobre você o Espírito Santo de Deus e que te ensina todas as coisas. E
Em terceiro lugar, você tem que ter essa convicção que você é um imitador de Cristo Jesus. Onde você está imitando a Jesus. Vocês já viram aquelas pessoas que brincam, né? Palhaços que brincam de fazer sombra e que eles vão atrás das pessoas e ficam imitando as pessoas exatamente do jeito que as pessoas fazem? Você tem que imaginar que você está 24 horas por dia seguindo Jesus e fazendo exatamente aquilo que Jesus está fazendo. Porque eu acredito, como discípulo de Jesus, você sabe o que ele está fazendo e principalmente por onde ele anda e onde ele está. Bem, agora vamos lá no texto. O que é que nós aprendemos aqui, amados irmãos, nesse texto? Em primeiro lugar, vamos lá, versículo 34, Marcos capítulo 8, verso 34. Então, convocando a multidão, ajuntaram-se todos os discípulos e disse-lhes: se alguém quer vir após mim. Ser discípulo de Cristo Jesus é uma decisão pessoal e também calculada. É uma decisão pessoal. Ninguém pode dizer: fulano, você agora vai ser discípulo de Jesus. Ó, você agora vai comigo lá para a igreja. Não vai dar certo isso. Não vai dar certo isso, de forma nenhuma, né? Por quê? Porque ser discípulo de Cristo Jesus é uma decisão pessoal, né? E é calculada, né? Se alguém quiser vir. Se alguém quiser vir. Se você quiser vir, né? Você pode vir. Esta, amados irmãos, é a realidade para aquele que ouve e quer seguir ao Senhor nosso Deus. Mas não é a mesma realidade daquele que ouve, mas ele não está afim, vamos dizer assim. Bonhoeffer, ele disse que essa caminhada do discipulado é uma caminhada muito solitária. Quer queira, quer não, você tem que tomar decisão por você. E Jesus diz: aquele que não deixar pai, mãe, irmãos, amigos e o que for, por amor a mim, não é digno de mim. Quantas pessoas estão apegadas a outras pessoas e por isso elas não seguem a Jesus? Quantas pessoas estão apegadas aos bens materiais e por isso ele não descola o seu coração das coisas materiais para seguir a Cristo Jesus? Ele sempre está cheio de compromissos, ele sempre tem compromissos, ele sempre tem uma agenda lotada, mas não tem tempo para o Senhor Jesus. Mas é uma decisão pessoal. Eu não posso fazer nada, eu não posso falar nada para você. Eu não posso te cobrar porque é uma decisão pessoal. Eu sou o pastor. Mas como eu disse para aquela irmã que chegou para mim e disse: pastor, meu marido falou que eu estou vindo muito na igreja. O que eu faço? Eu sou diaconisa da igreja. Eu falei assim: é o seguinte, eu sou pastor seu. E ele é o seu marido, não se obedece ao seu marido. Então se obedece ao seu marido. O que eu posso fazer é ensinar a palavra, mas a decisão é de cada um. A decisão é sua. Aí ela tomou a decisão certa. Se eu concluir aqui para os irmãos observar que o testemunho foi muito importante. Aí o que ela fez? Ela foi para a casa dela e falou: pastor, então tá bom, não vou mais. Aí ficou sentada lá no sofá todo domingo à noite com o marido dela assistindo TV. Aí um dia ele olhou para ela e falou assim: daí? Você não vai mais na igreja, não? Eu falei: não. Você falou que eu estava indo muito na igreja, agora só vou quando você for. Então falou: vai que eu vou. E ele era espírita. Mas a decisão é pessoal. E essa decisão que você toma pessoal pode mudar, pode transformar a sua vida e a vida daqueles que caminham com você. Nesse momento não tem papai e mamãe, não. Eu vou ligar para papai, eu vou falar com a mamãe, eu vou falar com ele, vou falar com aquele. Não tem disso, não. Na decisão com Cristo Jesus é pessoal. Ninguém vai te arrastar para o céu. Ninguém vai te conduzir para o céu. É você que toma a decisão para a sua vida. Vem para essa escola de Jesus. Mateus 11, 28 a 30, né? Vinde, todos vós estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei, porque meu jugo é suave, meu fardo é leve. Vem para essa escola de Cristo Jesus.
Mas Jesus diz que essa decisão precisa ser calculada, né? Ele diz lá em Lucas 14, 31 e 32, que precisa ser calculado como uma guerra. Quem é que vai para a guerra e não primeiro examina qual é o seu potencial para combater o inimigo? Tem que ser também como aquele que, tem uma pessoa que está fazendo isso aí, né? Calculando sobre a construção de uma casa, né? Quem é que vai construir uma casa e não faz todo o cálculo primeiro? Para que quando você chegar lá no final, você diga, olha só, errei aqui no cálculo, faltou dinheiro, não deu para fazer isso, não deu para fazer aquilo. Claro, você não calculou direito, você não fez as contas direito. Aí agora está aí, reclamando, né? Desistindo da casa, tem que vender a casa, vai parar. Por que motivo? Não calculou direito. E tem muitos que dizem assim, eu vou seguir Jesus agora. Agora eu vou, pastor. Até tem um caso interessante, né? Que aconteceu comigo também. Uma vez eu cheguei na igreja e uma pessoa falou, pastor, ó, é o seguinte, estamos juntos, viu? Eu sei que o senhor veio para cá, a igreja está com muitos problemas e tudo mais, mas ó, eu estou junto com o senhor, viu? Eu estou aí segurado na cinta do senhor. Se Jesus voltar, nós vamos junto. Oh, glórias a Deus, tem um companheiro aqui. Primeira arrancada que demos, primeiro problema que surgiu na vida da igreja, cadê o meu colega? Cadê o meu irmão? Eu fui buscá-lo. Ele estava na propriedade dele, em cima do morro, fazendo cerca, cavando num lugar de pedras. Falei, meu irmão, o que você está fazendo aqui? Ah, pastor, desse jeito não dá não, está muito difícil a coisa. É melhor cavar em lugar que tem pedra do que servir ao Senhor, do que enfrentar o reino de Deus, do que enfrentar o inimigo, do que dizer em nome de Jesus, vai embora, do que dizer para as pessoas, nós vamos continuar servindo a Jesus, porque nós estamos aqui para servir ao Senhor nosso Deus. A decisão é pessoal, mas precisa ser calculada, porque senão você vem para a igreja, depois se você chega aqui na igreja, vai assim, mas não é assim que eu pensava que o pastor fosse, eu não imaginava que fosse assim a igreja, não imaginava que fosse assim os irmãos. Então você calcula, você tem que olhar primeiro, para você não se decepcionar depois. Se você quiser servir a Jesus, tem que entender, você vai servir a Jesus perto de pessoas imperfeitas e falhas, que você vai servir a Jesus, né? Com a sua vida, que você vai ter que trabalhar, você não tem que ficar esperando o outro fazer não, é você que vai ter que fazer, porque você é o servo. E o servo, então, somente serve. E mais nada. Depois ele diz também, amados irmãos, negue-se a si mesmo. Então, é a decisão da renúncia e do negar a si mesmo. Você precisa negar a você mesmo, mas você tem que dizer para você que você vai obedecer ao Senhor, que você vai fazer a vontade do Senhor nosso Deus. Uma vida totalmente dirigida por Deus. Mas é difícil essa vida dirigida por Deus. Não é fácil essa vida dirigida por Deus. Porque você tem que dizer toda hora não. Se eu disse, vamos? Não. Quero? Não. É difícil fazer isso. Toda hora sendo podado, toda hora sendo podado. Para prevalecer o quê? A vontade de Deus nas nossas... Mas é isso que Jesus está dizendo para nós, né? Negue-se a si mesmo. Você já negou a você mesmo hoje? Eu não sei o que está acontecendo na sua cabeça exatamente nesse momento, porque são 8h15 e você está aqui sentado na igreja, ouvindo a palavra e olhando para a ceia do Senhor, falou assim, vai ter ceia ainda hoje. Negue-se a si mesmo e diga, Senhor, como é bom o Senhor estar aqui. Esse culto pode durar umas 2 horas, Senhor, que eu estou aqui para te servir e eu quero ouvir a Tua palavra, eu quero me alimentar da Tua palavra e eu não vou sair daqui, Senhor, enquanto o Senhor não me abençoar. Enquanto eu não me sentir abençoado, eu não vou sair desse culto hoje, não vou sair daqui da igreja hoje. Porque essa é a vontade do Pai, que você seja abençoado aqui. Jesus orou, Pai, se possível, passe-me esse cálice, mas se não, que eu beba. É difícil? É, mas Pai, que se cumpra a sua vontade. Eu não estou aguentando mais, Senhor, eu vou chutar tudo aqui. Como diz o ditado popular, desculpa a expressão, né? Vou chutar o balde agora, né? Aí você diz, não, filho, não é assim, aguenta mais um pouquinho aí, né? Tem um pouco mais de paciência, né? Tem um pouco mais de paciência. Aguarda a vontade de Deus para a sua vida.
Porque a Bíblia diz que a vontade de Deus, ela é boa, ela é agradável, ela é perfeita. Então aguarda a vontade de Deus e fala não para você. É isso que Jesus está dizendo aqui. É renúncia total a si mesmo. Lá em Filipenses 3,8, Paulo diz assim: sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e considero como refúgio para ganhar a Cristo. Deixo tudo, lanço tudo fora, porque eu quero tão somente ganhar a Cristo Jesus. E o desafio é ser igual a Cristo. E Paulo diz lá em Filipenses capítulo 2, versículos de 5 a 11, que Jesus, sendo Deus, sendo igual a Deus, mas ele nunca quis ocupar o lugar de Deus, mas ele se submeteu à vontade do Pai. E é assim que o Senhor espera que nós também estejamos nos submetendo, sim, à vontade de Deus. Para concluir esse ponto, Lucas 14:33, Jesus diz assim, da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar a tudo o que possui, não pode ser meu discípulo. O que você tem? Você possui alguma coisa aí? Tem alguma coisa que você acha que você é proprietário, né? Que você é dono? Então, quer dizer uma coisa para você, se você quiser ser discípulo de Jesus, você vai ter que renunciar a isso aí. Porque se você não renunciar, você não vai poder ser discípulo de Jesus. Depois ele diz, tome a sua cruz. Agora, rapidamente, para nós concluirmos aqui. Tome a sua cruz. Não existe, amados, não existe cristianismo sem cruz. Não existe vida de discípulo de Cristo Jesus sem cruz. Se você não estiver passando por luta, se você não estiver em desacordo com o mundo, se você não estiver em desacordo com você mesmo, você não está vivendo uma vida cristã verdadeira. Não existe discipulado em Cristo Jesus sem passarmos, amados irmãos, pelo crivo da cruz de Cristo Jesus, do morrer para nós mesmos. Eu morri para mim mesmo, eu não existo mais. Aquelas pessoas, né, que estão doidas aí por causa do dinheiro e brigando por causa do dinheiro e querendo mais dinheiro e ganhar mais dinheiro e ter mais dinheiro e ter mais dinheiro, né? Essa semana aconteceu um caso muito triste aqui na nossa cidade, né? De uma pessoa que já estava ganhando muito dinheiro, mas ele decidiu ganhar mais dinheiro ainda. Aí a polícia veio e pegou tudo. Aí a polícia veio e pegou tudo. A Polícia Federal veio e levou tudo embora. Mateus 10:38. E quem não toma a sua cruz e não segue após mim, não é digno de mim. Se você não renunciar a tudo, por amor a Cristo Jesus, você não é digno do reino de Deus. Mas eu não estou falando a respeito de estar aqui na igreja, de congregar comigo aqui não, de me chamar de pastor, de nós sentarmos e louvarmos ao Senhor juntos, e de eu saber que eu não devo estar sentado com você, e você saber que você não deve estar sentado comigo, porque nós dois somos pecadores mesmo, né? Mas eu estou falando a respeito do reino dos céus. Eu estou falando de eternidade. Eu estou falando de salvação em Cristo Jesus. E se não houver entrega, não haverá salvação. Você está passando a vida aqui se enganando. E enganando os seus parentes, e enganando os seus vizinhos, e enganando todo mundo, porque você não vive o Evangelho de Cristo Jesus, porque você não consegue renunciar às suas coisas. Você está sempre apegado às suas coisas. Walter Schant, ele diz que esse tomar a cruz é uma exigência para todo cristão. Não tomar a cruz não pode seguir. E isso é permanente. Tristíssimo, mas tem que dizer você que é permanente. Não é só hoje. Hoje no culto da noite, pastor, eu vou com o Senhor, vou caminhar com o Senhor, vou tomar cedo do Senhor, e hoje eu estou renunciando aqui todas as coisas para eu seguir o Evangelho e servir a Cristo Jesus, porque eu preciso me sentir filho de Deus, eu preciso me sentir discípulo de Cristo Jesus. Mas tem que dizer para você, o que você fizer no culto hoje, você vai ter que fazer amanhã e todos os dias da sua vida, até o final, até Jesus Cristo voltar, isso é diariamente.
Ele também diz que é intencional, nós vamos ter essa intenção de fazer. Não é fazer porque nós somos levados a fazer. É porque nós temos essa intenção todos os dias de ser discípulo, de servir Jesus, de fazer a vontade de Cristo Jesus, de viver Cristo Jesus no nosso dia a dia. E agora, mais triste ainda, é muito difícil, é penoso. Ser discípulo de Cristo Jesus, eu sinto muito, se você já está desanimado, eu quero dizer para você que eu vou desanimar mais você hoje. Vou te deixar mais desanimado ainda hoje. Porque ser discípulo de Cristo Jesus é penoso, não é fácil. É só para aqueles que querem viver no mover do Espírito Santo de Deus, fazer a vontade do Senhor nosso Deus e morrer para si mesmo. É mortal, mata aquele que quer seguir. Aquele que quer seguir morre para si mesmo, para que Jesus seja exaltado e glorificado nas nossas vidas. Eu quero dizer para você que existem outros caminhos. Se você procurar, você vai encontrar por aí. Onde vão prometer um monte de coisa para você. Olha, vem aqui, aqui é bênção, aqui é paz, aqui é alegria, aqui todo mundo, né, recebe aqui a sua glória na terra mesmo. Então todo mundo é visto, todo mundo é elogiado. Esses dias eu ainda falei para uma pessoa, ela falou assim, mas a pessoa gosta de ser elogiada. Eu falei, bom, então nós vamos ter uma crise aqui agora, né? Porque eu não consigo jogar confete não, né? Nós estamos para servir, e servir, e servir, e servir, e servir, e fazer a vontade do Senhor nosso Deus. Os confetes é lá na eternidade para quem quiser, para a glória do nome do Senhor nosso Deus. E por último aqui, para nós tomarmos ceia, senão nós vamos tomar ceia hoje, né? Ser discípulo, né? Aqui no capítulo 8 de Marcos que nós lemos, né? Tome sua cruz e siga-me. E ele diz, depois lá no versículo 36, quer proveito o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ser discípulo está ligado não à questão do serviço aqui na terra e não à questão daquilo que nós recebemos e dos benefícios que nós temos aqui na terra. Ser discípulo de Cristo Jesus está ligado à eternidade. Ser discípulo de Cristo Jesus está ligado àquela coisa que você olha e não vê. Eu olho aqui, eu vejo Andrews, mas não vejo Andrews. Está de máscara ainda, nem dá para vê-lo direito, né? Mas ele tirando a máscara, ele ainda fica bonito, né? Mas eu sei quem é o rosto dele, né? Então esse é o Andrews, né? Mas ele tem um sopro de vida nele, ele tem uma alma. E que essa alma é eterna. E ele tem toda a eternidade dele pela frente. Aí vem aquela musiquinha que nós aprendemos na escola dominical, né? Onde você vai passar a sua eternidade? Nós já falamos esses dias, é céu ou é inferno. É os dois caminhos para você escolher. E Jesus, lá em Marcos 10, e eu concluo aqui 10, 29 e 30, ele diz, e Jesus, respondendo, disse, em verdade vos digo, que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmão, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por amor de mim e do Evangelho, que não receba 100 vezes tanto, já neste tempo, em casas, e irmãos, e irmãs, e mães, e filhos, e campos, com perseguições, e no século futuro, e na vida eterna. Somos discípulos de Cristo Jesus para compreender isso. Que nós temos uma eternidade pela frente. E que nós vamos receber essa herança lá na eternidade. E que eu cuido realmente do meu ser. Porque eu quero morar com o Senhor na eternidade. Está disposto? Quer ir para o céu? Quer ser discípulo de Jesus? Então vem comigo. Vamos após Cristo Jesus, mas negue-se a si mesmo. Comece agora, negue-se a si mesmo, né? E tome a sua cruz. Esses dias eu conversei com uma pessoa, eu já concluí, né? Esses dias eu conversei com uma pessoa e ela falou, lamentou da vida até. Aí depois ela disse assim para mim, pastor, mas eu não estou reclamando só, eu estou só comentando, viu? Falei assim, ainda bem que você está só comentando a respeito da sua vida, você não está lamentando, porque a hora que você começar a lamentar, eu acho que eu vou me derreter em lágrimas aqui, e eu vou sair correndo de perto de você, porque eu não vou suportar tanto lamento.
Tome a sua cruz. Tome a sua cruz. Se submeta ao Senhor. Faça a vontade do Senhor. Quantos cravos já pregaram aí? Jesus carregou a cruz, botaram um cravo nas mãos, nos pés dele lá e ficou firme, porque ele olhou para você e falou assim: não, eu preciso salvar, né, o Yuri, o Pércio, o Dito. Não são muito bons não, mas eu preciso salvar. A Ana, precisa salvar, não são muito bons não, mas preciso salvar. É assim. Nos chamou para sermos discípulos. Feche teus olhos, vamos orar. Senhor nosso Deus, Pai Todo-Poderoso, de graça, poder e misericórdia. Louvado e engrandecido seja o teu nome, porque o Senhor é nosso Deus e nós somos teus servos. Temos ouvido, ó Deus, a tua palavra, Senhor, e queremos, ó Deus, viver, Senhor Deus, nessa identidade em Cristo Jesus, Pai. E nesta noite, ó Deus, nós queremos aprender a ser discípulos, Senhor, e viver como discípulos, Senhor. E tirar, Senhor Deus, todas aquelas coisas que têm nos colocado longe do ser discípulo de Cristo Jesus, Pai. E vivermos, ó Deus, esse cristianismo, Pai, que faz a diferença na nossa vida, na nossa família, na sociedade, Senhor, e que nos conduz, Senhor Deus, para a salvação e para a vida eterna, Pai. Perdoa, Senhor Deus, os nossos pecados e ajuda-nos, ó Deus, nessa caminhada. Eu coloco diante do teu altar as nossas vidas, Senhor, e queremos, ó Deus, ser conhecidos aí fora, como discípulos de Cristo Jesus, Pai. Mais do que nós já somos, queremos continuar sendo, até que o Senhor volte, Pai, e diga: vinde benditos, meu Pai, para herdar o reino eterno que está preparado desde a fundação do mundo, para aqueles que renunciaram, para aqueles que tomaram a cruz, e para aqueles que me seguiram, por amor ao meu evangelho. Louvado seja o teu nome, Pai. Amém. Amém. Amém.